Bom, boa noite ao Machado, ao Adelino, e boa noite aos internautas que devem estar entrando aí na nossa live. Esta é mais uma live que nós estamos fazendo, e eu quero abri-la lendo um trechinho de um livro do Edgar Morin, e que ele, do livro Para Onde Vai o Mundo. Quero ler só uma frase desse livro, que ele diz o seguinte: que existe um jogo entre o passado e presente, que seleciona aquilo que, a seus olhos, é histórico, isto é, precisamente aquilo que no passado desenvolveu-se para produzir o presente. A retrospectiva faz dessa forma e sem cessar, com toda segurança, a prospectiva. Eu acho que esse livro do Morin, e que ele trabalha essa questão do passado e do presente, eu achei importante abrir essa live com esse trecho do livro dele, porque nós vamos tratar de uma temática que é poder local, democracia e participação popular. Nós vamos trabalhar aqui nesse bate-papo, nós vamos trazer o passado para o presente e fazer esse entrelaçamento entre aquilo que é passado com o presente, que ele dialoga, o presente nós dialogamos com o passado, porque quando nós olhamos para as experiências do passado e trazemos para o presente, nós podemos fazer considerações daquilo que é do passado para que nós possamos evoluir no presente. O presente não existe sem o passado. E o passado não existe sem o presente. Eu acho que essa reflexão, é importante para nós começarmos esta live no dia de hoje. E aí, nós, aqui nessa live, nós temos o ex-prefeito José Machado, meu amigo querido, que teve uma grande contribuição na minha vida pessoal e política, é uma referência para mim, do ponto de vista da minha militância política e partidária, e meu grande amigo e companheiro também, Adelino, nosso candidato, nosso pré-candidato a prefeito, que vai ter um grande desafio, eleito prefeito aqui em Piracicaba, que é discutirmos o que é esse poder local e como nós vamos trabalhar a democracia e a participação popular, sabendo que a democracia ela é um sistema importante do ponto de vista da nossa sociedade, mas nós temos uma democracia liberal, cuja defesa é da propriedade. A nossa democracia ela não é plena, porque numa sociedade com tanta desigualdade, ela não é democrática, mas com todos os problemas que nós tenhamos nessa democracia, é o sistema que nos propicia a nossa organização, a crítica e o avanço do ponto de vista da consolidação da democracia. E acho que é nesse sentido que nós vamos trabalhar esse bate-papo aqui. O Adelino, o Machado, quando foi prefeito, no final dos anos 80, que foi até 92, e depois de 2001 a 2004, estabeleceu uma administração com a participação popular, e o Adelino, prefeito, com certeza vai ter também na sua gestão a participação popular.
E aí, num momento muito diferente da nossa sociedade, porque no momento político que nós estamos numa crise econômica, política e sanitária, com grandes desafios postos para superarmos pós-pandemia, com uma administração gestada por um prefeito que não tem trabalhado com a questão da participação popular, e o Adelino, uma vez prefeito, vai poder fazer essa administração com a participação popular. E aí, quando a gente fala isso, nós vamos falar, por exemplo, do poder local. O poder local, ele tem vários atores, vários interesses, e esses interesses são conflitantes. E que falar de democracia e participação popular, nós vamos precisar olhar para esses atores, para os interesses que estão postos na sociedade, os diferentes interesses, e aí construir democraticamente as relações entre esses interesses e fazer uma gestão que esteja contemplada todos os interesses sociais, mas especialmente aqueles dos desiguais. Nós vamos precisar olhar para essa população, porque é esta população que precisa do serviço público, é esta população que precisa de políticas públicas, é esta população que precisa ter um investimento do ponto de vista do seu protagonismo na sociedade. O poder econômico não precisa do serviço público, embora seja ele que mais utilize dos serviços públicos, do poder público, aliás. Então, nesse sentido, eu gostaria de abrir primeiro a fala para o companheiro José Machado, para que ele possa fazer a abertura, as considerações e já tecer a sua fala inicial sobre essa temática, e depois o professor Adelino. Tá? Então, com a fala, Machado, seja bem-vindo, muito obrigada por estar aqui conosco, fazendo essa discussão de tamanha importância para o contexto que nós estamos vivendo de pandemia e depois pós-pandemia, para que a gente possa avançar do ponto de vista democrático e social. Eu queria dar uma boa noite a você, Rai, agradecer o seu convite para eu poder estar aqui, né, nesta noite, cumprimentar querido amigo e companheiro Adelino, nosso pré-candidato ao prefeito, cumprimentar a todos os que acompanham este programa, esta nossa participação, para debater a questão do poder local e a questão da democracia. Eu gostaria de iniciar a minha reflexão dizendo o seguinte: não há prefeito na história de Piracicaba que tenha dialogado com todos os setores sociais de Piracicaba. Todos. Conversei e tive um relacionamento com os grandes empresários, com os médios empresários, com os pequenos empresários. Esses dias eu recebi uma foto que me foi enviada por um grande amigo meu, de uma homenagem que o Sindicato das Empresas Metalúrgicas de Piracicaba me fizeram. Uma placa me homenageando. Portanto, eu falo de cátedra, eu falo com a experiência de quem viveu intensamente a cidade de Piracicaba, com todas as idades, com todas as pessoas, homens, mulheres, idosos, comerciantes, lojistas, empresários de todos os setores. Eu tive interlocução através das suas entidades representativas, e não só através das entidades representativas, através de outras entidades
nas quais os empresários estavam representados de alguma forma, como Rotary Club, Lions Club, maçonaria, participava de reuniões de maçonaria, de Lions, de Rotary. Portanto, eu tenho uma visão madura sobre o que significa diálogo, o que significa uma prefeitura de portas abertas para dialogar com a cidade. A cidade é o espaço onde estão situados todos os setores sociais. E, como disse a Rai, nem sempre, e na maioria das vezes, os interesses são conflitivos, os interesses são divergentes. O prefeito, ele tem que governar para todos, mas ele tem que ter uma visão social diferenciada. Um prefeito, que eu digo, um prefeito que tenha sensibilidade social, um governo que tenha uma posição política clara. Ao mesmo tempo que ele é capaz de dialogar com todos os setores, ele também tem que ter a compreensão de que os setores mais pobres, os setores que moram nas periferias das nossas cidades, as pessoas mais fragilizadas, não é? Que não têm acesso à cultura, não têm acesso à educação de maneira apropriada, não é? Não têm acesso aos espaços de poder. Nós precisamos empoderar esses setores. Esses setores têm que ter espaço de protagonismo político-social, porque eles precisam colocar na mesa os seus interesses, as suas necessidades. Portanto, quando nós governamos nos 2 mandatos, nós abrimos um processo de ampla participação popular, em todos os níveis. Fizemos conferências para discutir políticas públicas, não é? Tiramos a política pública da caixinha ou da cachola do prefeito e dos seus assessores e fomos discutir com especialistas, mas também não só com os especialistas, as lideranças, os trabalhadores de todos os setores, as comunidades nos bairros, das favelas, todos tiveram direito à voz e tiveram direito a voto nas assembleias populares para discutir o orçamento, para discutir saúde, para discutir educação, para discutir cultura, para discutir mobilidade urbana. Enfim, porque eu entendo, né, que a democracia ela tem que ir além da democracia representativa ou da democracia liberal, como chamou a Rai. Nós temos que exercitar a cidadania. Aquela pessoa pobre que mora num casebre na periferia da cidade, ela é portadora de direito. Ela é um ser humano. É um ser humano oprimido, porque ela não teve oportunidades. A sociedade que nós vivemos, a sociedade capitalista, competitiva como nós vivemos, as pessoas não têm as mesmas oportunidades. Elas não têm as mesmas estruturas para competir. Há uma desigualdade muito grande. Então, no momento em que a administração pública estabelece espaços de discussão e dá voz aos de baixo, você está permitindo a construção de novas possibilidades. E não só esses setores mais pobres vão crescer nesse processo. Mesmo aqueles que estão num patamar superior, do ponto de vista financeiro, econômico, que tem o seu lugar na cidade bem estabelecido, eles também adquirem uma nova visão da sociedade, porque eles vão ter que sentar junto com outros com quem eles não convivem num dia a dia. Não é? Porque a cidade não permite essa integração de todos. Então, nós precisamos estabelecer os nexos, estabelecer os mecanismos, estabelecer os espaços, de tal modo que a cidade seja democratizada. As pessoas têm o direito à cidade. Esse direito não é só de quem tem carro. Esse direito é daquelas pessoas que andam a pé, que andam de bicicleta, que andam de ônibus. Essas pessoas têm direito aos parques,
aos jardins, tem direito a ir ao teatro. Se o teatro é caro, se ele é pago, e só os ricos que podem pagar, nós temos que levar o teatro também para as periferias, oportunizar que todos possam ter acesso à cultura com igualdade de oportunidades. Eu vou dizer uma coisa para você, Raia, Adelino e aqueles que me veem aqui. Se eu pudesse ser prefeito, não vou poder mais ser prefeito, não posso mais ser prefeito, não sou candidato a prefeito. Nós temos um ótimo candidato, que é o Adelino, e eu estou muito feliz de poder participar da campanha dele. Mas eu acho que eu poderia, se eu hoje tivesse uma oportunidade, eu faria com mais radicalidade que eu fiz. Se eu pudesse ter essa oportunidade, e eu não posso mais ter, porque eu não tenho idade mais para ser prefeito, eu acho que o prefeito é um cargo espinhoso, prefeito ou prefeita é um cargo muito espinhoso, de muita responsabilidade. A pessoa precisa estar com as suas condições emocionais, físicas, com muita possibilidade, porque não é viável, não é uma jornada de trabalho de um prefeito, sobretudo um prefeito de portas abertas, que quer conversar com todo mundo, que quer atender com respeito e dedicação às cidades. Mas, olha, eu acho que eu faria com mais radicalidade. Eu faria com mais radicalidade. Talvez eu tivesse me empenhado mais. Eu estou convencido, e termino aqui essa primeira intervenção minha, já disse isso ao Adelino, e volto a dizer aqui, de público, para que todos me ouçam, de que nós estamos entrando num período de enorme gravidade política, econômica e, sobretudo, social. O desemprego, que já vinha aumentando antes da pandemia, vai explodir no Brasil. As condições sociais do nosso povo vão piorar muito. Eu não estou propondo aqui, não vou propor uma revolução. Eu não tenho condições de propor isso. Não vou cometer uma irresponsabilidade desse tipo. Mas eu estou convencido de que nós temos que qualificar melhor o espaço da política, de tal modo que a gente seja capaz de compreender o momento que nós vamos viver e ter, nas pessoas públicas, que assumem responsabilidades públicas, seja ele prefeito, prefeita, vereador ou vereadora, a disponibilidade de tomar medidas mais radicais em defesa dos mais pobres. Dos mais aflitos. Perfeito. Eu acho que nós vamos precisar dessa radicalidade. E é necessário que os capitalistas de Piracicaba, aqueles que têm uma posição melhor, compreendam isso e contribuam, que deem o seu aval também. Então é preciso fazer um apelo também aos endinheirados, aqueles que têm melhores condições, as nossas classes médias, das quais nós participamos, que nós somos classe média também. Nós temos que abrir mão de parcela dos nossos privilégios para abrir espaço para que os de baixo possam ascender socialmente e sobreviver nessa crise medonha que nós vamos viver. Ou nós nos imbuímos dessa radicalidade política e dessa generosidade humana, ou nós não servimos para nada. Ou nós não servimos para nada. Então, é com essa contundência, com essa veemência, e não me venham me chamar de comunista, porque é normal nas redes sociais, qualquer ocasião em que você defende os mais pobres, você toma uma posição política com mais clareza, já vem essa papagaiada de que é comunista. Comunista uma ova. Eu sou um ser humano. E os seres humanos precisam melhorar a condição humana. Isso é uma responsabilidade de todos,
não é da esquerda só. Mesmo os conservadores têm a obrigação de defender políticas públicas em defesa dos mais pobres. Essa é a verdade. Então, nós estamos vivendo um momento que talvez nunca a humanidade passou, como é esse momento de degradação da democracia, de degradação ambiental, né, e de ameaça dos seres humanos sobre a Terra. Ou nós, seres humanos, investimos na nossa humanidade, aquilo que nós temos de melhor dentro de si, para melhorar a vida de todos, ou a vida não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Porque deixar a vida passar, acumular riqueza, para quê? Apenas para se enaltecer pessoalmente, enquanto ao seu lado os pobres estão à míngua. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. E é, sobretudo, sobre os cristãos. Cristão que vai para a igreja para receber hóstia, que vai se confessar e sai da igreja e vai trabalhar para fortalecer as desigualdades, isso para mim não é cristão. Não merece ter o nome de cristão. Então eu peço desculpas, mas eu ando assim muito exaltado, porque do alto dos meus 74 anos eu não posso mais me dar o luxo de passar a mão na cabeça das pessoas quando nós estamos vivendo uma situação tão dramática como nós estamos vivendo e vamos viver nos próximos anos. Perfeito, Machado. Aí, Adelino, Machado trouxe essa questão da radicalidade. E que nós precisamos, eu também concordo com ele, que nós precisamos radicalizar. E nós estamos, inclusive, num momento em que a falta de solidariedade por aqueles que estão no comando do governo, em especial o governo federal, você não vê uma palavra sequer de compaixão para com as famílias dos quase 56 mil pessoas que morreram vítimas do coronavírus. Em Piracicaba, nós estamos num momento político também bastante grave, que o prefeito não sabe o que fazer com a cidade. E não tomou até agora nenhuma medida que fosse radical, do ponto de vista de assegurar uma ação coordenada para que nós evitássemos também o avanço da epidemia. E ora, ele determina que feche o comércio, logo em seguida ele abre o comércio, porque ele está premido por uma pressão desses setores, com certeza, da burguesia, que a burguesia não está preocupada com a vida humana, eles estão preocupados com o seu lucro. E aí, então, eu gostaria que você pudesse abordar, Adelino, você como pré-candidato a prefeito, como que nós vamos implementar essa radicalidade do ponto de vista de criar instrumentos da participação direta da população, com esse enfoque que o Machado está dando, que você priorizar essa população mais pobre. Inclusive, a Fernanda Ferreira, que é uma companheira da cultura, do grupo de danças, ela fala um pouco, fala sobre essa questão das pessoas, que as pessoas mais pobres precisam criar um sentimento de pertencimento dos espaços públicos e culturais, imediatamente. E em que faz isso é quem tem a consciência disso. Então, acho que a gente precisa criar, porque a participação popular
é o que vai propiciar esse lugar de pertencimento e a criação dessa consciência política de ocupar esse espaço da cidade que é dele e que ele precisa, de fato, exercer esse espaço. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e como nós vamos gestar essa cidade, seja na Câmara de Vereadores, seja como executivo, essa radicalidade de ouvir a voz daqueles que não têm voz nesta cidade. No país, né? Não é só na cidade, é no país. Muito bem, Rai, muito obrigado. Queria também dar uma boa noite a você, querida amiga, né? Uma pessoa que eu admiro tanto. Dar uma boa noite ao nosso querido prefeito José Machado, que nos deixou, eu diria assim, um legado excepcional nas duas administrações que esteve à frente de Piracicaba. E Machado hoje nos ensina, ele brinca, né, no alto dos 74 anos, mas ele nos ensina esse vigor que é sempre atribuído à juventude, mas ele fala com uma energia e com uma vontade, né, que nos empolga também. Então, a minha gratidão a vocês dois, que têm me colocado, né, algumas questões, tenho aprendido muito, tanto com o tempo da Rai, retomando as experiências dela, ou no governo, na prefeitura, ou no governo federal, ou mesmo quando era vereadora em Piracicaba, e também aprendido muito, e muito atento com aquilo que o Machado construiu para Piracicaba, uma construção sólida e uma construção que deve nos colocar como um grande horizonte. A Rai faz uma citação no início do Edgar Morin, e o Edgar Morin fala dessa relação entre o passado e as perspectivas de futuro. Como é que nós vamos prospectar o futuro a partir dessas experiências que são fundamentais, né? Então, se nós pensarmos a Piracicaba que temos hoje, nós vamos nos deparar com tantas ações, com tantas iniciativas, com tantas atitudes ousadas dos dois mandatos que o Machado exerceu aqui em Piracicaba. Eu queria também dar boa noite a todos que nos acompanham. É uma alegria estar aqui no canal da Rai, para falar do poder local, para discutir política, né? E nesse sentido, o Machado nos coloca já, eu diria assim, a intensidade da questão. O Machado, ele nos desafia a reinventar a política. A política, ela é uma invenção humana, é uma criação. E quando os gregos lá atrás pensaram a política, era justamente uma maneira de organizar a sociedade pensando no coletivo. E hoje nós somos desafiados a reinventarmos a política, olhando para o passado, nas experiências cheias de êxito, mas, ao mesmo tempo, projetando um futuro de inovação, de possibilidades, né? Não dá para pensar a política sem esse olhar da participação popular, sem ampliar a participação popular. Não existe política, aliás, esse era o tema forte dos gregos, né? A política nasce com a invenção da democracia. O que o Machado nos propõe é a radicalização dessa democracia. E o que é uma democracia radical? É o que a gente chama, alguns chamam de democracia de alta intensidade, ou uma política de alta intensidade. É justamente uma política feita pelas pessoas. Então, não dá para pensar uma política de gabinete, onde você tem alguém que cria, que pensa a cidade, principalmente uma cidade, né, como a nossa, uma cidade pujante, uma cidade com um potencial fenomenal. Então, não dá para pensar, eu acho que o Machado destaca muito bem isso, né? As ideias, as propostas, né? E toda a construção da cidade não pode nascer de uma única cabeça. Eu gosto de fazer esse movimento, de voltarmos para trás,
para resgatarmos o conceito de política e de democracia e, a partir deles, pensarmos para frente, né? É possível uma democracia sem pessoas, sem participação popular? Isso é um arremedo de democracia. É o que nós vivemos hoje no Brasil em todas as esferas. Quando nós pensamos o governo federal, nós temos um governo que foi eleito por um processo duvidoso, de muita fraude, de fake news. Mas um governo que hoje eleito, depois de eleito, não tem nenhum diálogo com a sociedade. É um governo que não é capaz, não se demonstra capaz de ouvir as demandas da população. Essa já é a primeira fragilidade da nossa democracia. Mais do que dizer que as nossas instituições estão funcionando, quando pensamos, né, no Senado, na Câmara, né, no Congresso, ou pensamos ainda no Supremo Tribunal Federal, mais do que pensar ou remeter a um funcionamento meramente formal, a democracia, ela só de fato existe quando há um amplo e intenso, né, uma ampla e intensa participação popular. Não há democracia e não há política sem povo. Vocês sabem, quando os gregos, né, inventaram a democracia, ou quando inventaram a política, eles se colocavam contra a tirania, o déspota. Porque antes da política, existiam as ideias de um único governante, de um único mandatário, de um único déspota. E é contra essa visão despótica, autoritária, sem participação popular, que nasce a política. E hoje nós somos chamados a reinventar a política. E na linha do que nós estamos discutindo aqui, a política, ela é fundamentalmente a arte de pensar a cidade para o bem coletivo. Qual é a nossa capacidade de repensar as nossas práticas de poder? Aliás, por que nós disputamos uma eleição para prefeito, ou disputamos, né, uma eleição para vereador ou para presidente, ou disputamos qualquer cargo público? Porque nós estamos querendo apresentar um projeto de sociedade. O que está em disputa não é uma vaga de poder, é um projeto de sociedade, é um projeto para a cidade de Piracicaba. O lema da nossa pré-campanha tem sido direito à cidade. Agora, esse direito à cidade é sempre uma construção a partir do coletivo, das pessoas. É preciso envolver a cidade, é preciso envolver as mulheres, as crianças, os homens, professores, todos os profissionais, num amplo movimento de se resgatar a cidade como um direito de cada um. Isso é tarefa da política. Quando se fala numa nova política, é essa nova política que nos interessa. Uma nova política que seja capaz de radicalizar as experiências de democracia. A Rai pergunta, professor, como é que nós faríamos isso? Né? A primeira ação é justamente essa concepção de que as pessoas precisam participar das decisões da cidade. Quando se fala dos problemas que Piracicaba vive hoje, por exemplo, né, o Brasil inteiro, mas Piracicaba em particular, a questão do coronavírus, os erros de estratégia de enfrentamento, abre o comércio, fecha o comércio, nós poderíamos ter uma situação muito confortável do ponto de vista do controle da doença. Desde o começo, nós dizíamos isso. E apontávamos caminhos, avançar com um amplo comitê, chamando a sociedade civil para debater, para ajudar a pensar. Qual foi o primeiro grande erro da gestão de Piracicaba? Foi achar que não precisa de ninguém. Eu me lembro, numa nota que eu li no jornal, e conversas também com o prefeito Machado, o Machado se colocou à disposição para pensar estratégias de enfrentamento, mas não só ele, e não num sentimento de vaidade, porque ele chamou, vamos convidar todos os ex-prefeitos, os secretários de saúde, para criarmos uma estratégia de enfrentamento ao coronavírus em Piracicaba. O grande erro da prefeitura foi não ouvir, fechar os olhos para esse aceno da sociedade civil,
dos partidos políticos e querer trazer para si uma responsabilidade que ele era incapaz de dar conta. E hoje nós sofremos com isso. Porque quando nós falamos do número de pessoas que morreram pelo coronavírus em Piracicaba, ou quando nós lembramos, né, o Lar dos Velhinhos, o Lar Betel, casas de repouso sendo atingidas, né, o contágio avançando, nós sabíamos desde o início que eram instituições extremamente frágeis e que era necessário a implantação de protocolos rigorosos para proteger a vida dos nossos idosos. Eu estou colocando esse ponto, e não é nem para nenhum tipo de demagogia, mas é para dizer que quando a política ela não se abre para ouvir a população, as pessoas, para construir junto, essa política está fadada ao erro, ao equívoco, né, a uma catástrofe. Não existe sociedade sem a ampla participação de todos, a não ser que nós defendêssemos a sociedade para alguns, né? Esse é um outro problema, e é um grave problema da nossa cidade. Eu estava falando das origens da palavra política, mas nós temos que lembrar a origem da palavra também cidade. Aliás, a palavra política dá origem a polis, e a polis é a cidade que depois vai vir do latim, né? Política, nós estamos falando em grego. Mas essa palavra política significa organizar a cidade. E a cidade é para todos. Então, o Aristóteles ele tem um texto muito interessante que ele diz o seguinte: a cidade é feita, é organizada para as pessoas serem felizes. O que nós precisamos em Piracicaba para sermos felizes? Nós precisamos de segurança pública, nós precisamos de alimentação, nós precisamos de moradia, temos um grave problema habitacional na cidade. Hoje, nós precisamos de todo um aparato de proteção contra o coronavírus. Isso é papel da cidade. Por isso, Rai, eu vou terminando para a gente poder voltar a esse diálogo. Quando você pergunta o que nós faríamos, né? Primeiro, é preciso ouvir as pessoas. É preciso que o prefeito saia do seu gabinete e ele conheça a cidade, ele ouça muitos problemas de muitos bairros. A própria comunidade tem a solução. É preciso ouvir. É preciso fortalecer os conselhos. Não dá para pensar uma administração pública sem conselhos fortes, atuantes, conselhos que tenham voz, conselho da saúde, a pensar conselhos e pensar, inclusive, a perspectiva de fortalecer os centros comunitários, conselho de educação, a gente pode pensar todos os conselhos. Trazer as experiências, por exemplo, e eu termino por aqui, do orçamento participativo. O orçamento participativo foi uma experiência profundamente democrática, que nós tivemos intensamente em Piracicaba. Piracicaba foi um modelo, inclusive, né? A experiência coordenada pelo professor Isaac é uma experiência que foi para fora do Brasil. O Isaac pode nos fazer essa memória, não é? Estávamos outro dia numa live com a Cida Teotônio, inclusive, e ela falava da riqueza que foi a participação popular no orçamento participativo. E eu termino dizendo o seguinte: radicalizar a democracia e a política é trazer as pessoas para pensarem juntos a cidade. Eu quero aqui, tem algumas pessoas aqui presentes e se manifestando, tem o Felipe Menezes, tem a Penélope, que é a nossa presidenta, tem a Fatiminha, que é a nossa pré-candidata a vereadora também, tem o Vitor Medina, que está aqui, tem o Gustavo, tem a Miriam, tem o Reinaldo Andrade, tem o Ronaldo, o Edivaldo, tem a Aninha, a Fátima e outras tantas pessoas aqui. A Ivani, uma grande amiga de 30 anos, pelo menos, ou mais, a Rosângela Pereira, e aí outras pessoas aqui que estão participando conosco.
E eu gostaria, Adelino, continuar ainda com a sua fala. Quando o Machado se elegeu em 1988, Piracicaba tinha as administrações regionais. E as administrações regionais, eles eram um espaço de descentralização de poder. Mas, por fim, essas administrações regionais, elas tinham um papel muito burocrático. O Machado, inclusive, buscou dar uma atenção e um poder, um espaço para essas administrações funcionarem, mas, por fim, elas não aconteceram tal como desejávamos que ela acontecesse. E nós também temos, o Machado também, quando foi prefeito, ele criou vários conselhos de participação. Além de toda a participação da sociedade na construção do orçamento participativo, e essa foi uma proposta revolucionária nos governos do PT à época, tanto que tem um livro que foi editado, que é o Modo Petista de Governar, que é bom a gente dar uma reolhada neste livro, porque tem várias experiências que aconteceram pelo Brasil afora, nas administrações do PT, do ponto de vista de criar mecanismos efetivos de participação popular, seja no orçamento participativo, seja nas construções de políticas públicas e descentralização de poder. E aí, nos governos de direita e do PSDB, houve uma concentração de poder e um esvaziamento dos conselhos constituídos, da saúde. A Patininha, inclusive, está falando aqui, que participou da reunião do Conselho da Saúde hoje, e que foi um desastre a reunião. Mas não é só o Conselho da Saúde que é um desastre, é o Conselho da Cultura. O Conselho da Cultura, você, por exemplo, precisa se inscrever com 48 horas de antecedência, dizer o que você vai falar, porque se você não fizer isso, você não tem fala. E depois também, se você fala, e um monte de gente fala em cima da sua fala, não tem réplica. Então, assim, os conselhos hoje, eles funcionam pro forma, e eles servem de correia de transmissão do governo local. Eles não têm autonomia, não têm independência, eles são lá para aplaudir o que o prefeito fala, assim como o legislativo. O legislativo também, ele não tem autonomia, tanto que o que o legislativo está fazendo do ponto de vista nesse momento da pandemia? E aí, então, eu quero fazer essa provocação, primeiramente para você de novo, Adelino, e depois voltar para o Machado, porque o Machado pode também trazer para nós essa experiência das administrações regionais, porque essa questão do poder que você disse, da gente criar mecanismos de participação popular e dar voz, voto e participação para que nós façamos essa mudança, esse Estado democrático de direito, ele não é um Estado democrático de direito. Por quê? Primeiro, a democracia não é plena, e o direito, uns têm mais direitos do que outros. Como que a gente vai fazer isso? Inclusive, na própria construção já do nosso plano de governo. E aí, o Vitor está dizendo aqui, e já está fazendo um convite para que as pessoas venham participar desse processo da construção do plano de governo. Porque aí também nós já começamos com uma participação popular. É a população vindo participar da elaboração desse plano de governo. Eu acho que a gente precisa criar esses canais desde já. E também, para que nós descentralizemos poder e demos, de fato, essa participação direta, essa participação que não seja apenas na representação,
que tal nós pensarmos nas administrações regionais, retomar isso, mas dando estrutura para que ela possa executar serviços que a época nossa, em 1989 a 1992, ela não tinha essa estrutura que talvez nós precisemos pensar desse ponto de vista, de dar condições de ouvir cada uma das pessoas na sua região, levar o poder mais próximo das pessoas, para que tenha uma participação mais direta, e a gente tem que apostar nesses instrumentos. Com você de novo, depois a gente passa para o Machado. Vamos tentar meio que dar um tempo, né, para que a gente dialogue mais, talvez seja bom isso. Você está pedindo para falar menos, né, Rai? Eu vou ser breve. O tema é empolgante, falar a verdade, né? Eu queria só comentar que o tamanho de Piracicaba hoje, uma cidade pujante, né? Nós temos quase 400 mil habitantes, é uma cidade que ela pede essa leitura da descentralização do poder. Aquilo que a gente pode chamar de prefeituras regionais, não é? Mas essa presença do poder público em todas as áreas da cidade. Esse é um ponto fundamental, né? Para que as pessoas, inclusive, tenham acesso a esses espaços, né, de decisão. Agora, é evidente que a democracia, na sua radicalidade, vai passar por um envolvimento das pessoas, não só no momento eleitoral. Esse é o grande convite que nós fazemos, que a partir de agora, nesse processo de pré-campanha, daqui a pouco de campanha, que a cidade de Piracicaba passe a debater os seus grandes temas, que as pessoas se sintam envolvidas nesse debate. Não cabe mais simplesmente escolher alguém que se apresenta como um bom gestor, né? E que ninguém sabe direito o que isso significa. Não dá para pensar a prefeitura, uma cidade inteira, como se fosse uma mera empresa. Ora, a prefeitura e uma cidade, ela é muito mais complexa, dinâmica, rica, e ela tem muito mais demandas do que uma empresa. Então, nós não precisamos meramente de administradores, nós precisamos de políticos no sentido genuíno do termo, das pessoas capazes de pensar saídas e soluções para a realidade da cidade. Essa ação de envolver a cidade, então, é isso que eu queria ressaltar, tem que começar desde agora. Eu acho que essa sugestão, na verdade, é um elemento que nós vamos colocar em curso, né? O debate sobre o plano de governo, o debate sobre as propostas para a cidade. Ora, essa discussão sobre propostas, sobre plano de governo, tem que tomar a todos, né? Então, essa é uma perspectiva que eu acho que é importante ressaltar. Um outro elemento que eu queria frisar é que essa leitura do prefeito como gestor, do prefeito que tem uma sala, um escritório, que está distante da realidade, quer dizer, é uma leitura que não cabe mais, né? Hoje, Rai, acho que o Machado me acompanha nessa reflexão, nós temos muitos exemplos. Eu estou aqui pensando em Barcelona, por exemplo, né? De uma prefeitura ou de um governo, de um poder local, que se coloca atento às questões da municipalidade, é isso que a gente precisa, e que consegue ouvir e avançar junto com a comunidade. Eu estou falando de maneira abstrata, porque eu acho que esses dados já estão postos, né? Em algum momento, em Piracicaba, nós vamos ter que agir com plebiscito, consultar a população. Em outros momentos, nós vamos ter que fortalecer os conselhos. Esse é um ponto fundamental. Mas não conselhos apenas consultivos. Conselhos com capacidade de deliberar, de trazer elementos de decisão, como sempre foi a experiência do orçamento participativo. Eu não quero me alongar, eu vou passar a palavra para ouvir o Machado, para a gente poder depois avançar um pouco mais. Perfeito. O Machado, o João Bosco está aqui nos assistindo, grande companheiro, e ele está mandando um abraço para você, tá?
e também está aqui conosco a Heloísa, a filha do Pacano, grande companheiro Pacano, e ela também está aqui nos acompanhando. Que legal ver a Heloísa aqui também nos acompanhando. E a Fernanda está aqui também, né? O Renato Travessos, o Edivaldo, o Ronaldo Rocha. E aí, Machado, eu gostaria de passar a fala para você agora e que você pudesse falar do protagonismo que a juventude poderia ter nesse processo de participação popular e o papel da cultura como uma política transformadora de modificação de valores, de éticos e morais, porque hoje a política da cultura é pobre, é medíocre, não é uma política que vem com vistas a fazer a mudança das pessoas como sujeito protagonizador da sua própria, da mudança da sua realidade. Ao contrário, ela, na verdade, foca uma política que tem como foco a burguesia, acesso. Nós não temos uma ação política que venha do ponto de vista da transformação. E no governo em que você foi prefeito, e também, à época, eu fui vereadora e tive o privilégio de acompanhar esse processo, nós tínhamos a cultura e a educação e outras políticas que atuavam como interfaces do ponto de vista de fazer essa mudança. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, como a participação popular e esse ocupar a cidade, como o Adelino fala, de pertencimento das pessoas, o papel da juventude e o papel que a cultura e a educação teria nessa questão do ponto de vista de transformar essa juventude como protagonista da sua realidade, como espaços efetivos, porque nós temos uma população jovem na periferia que ela está relegada sem nenhuma perspectiva de futuro, sem nenhuma. Ao contrário, ela está, muito desses jovens sendo mortos, né, principalmente a juventude preta, pardos, pobres, e a gente precisa colocar a juventude na centralidade das nossas discussões, porque a gente precisa pensar um projeto que vejamos a sociedade como um todo, mas a juventude exercendo o seu protagonismo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha só, eu acho que tem um caminhão de questões que foram trazidas agora, né, e que o tempo é tão curto que eu não sei se a gente consegue dar conta. Em primeiro lugar, eu queria dialogar com o Gustavo e dizer que eu também não me ofendo se me chamarem de comunista, né? Eu só não quero que usem esse pretexto para dar golpe, que usem esse pretexto para impedir que pratiquemos políticas de promoção do ser humano e de mais igualdade social, não é? Então, toda vez que no Brasil, não é, a gente consegue ter alguns ganhos do ponto de vista social, de melhoria das condições de vida do povo, sempre que a gente alarga direitos, lá vem a onda de direita, né, com reforço, inclusive, de forças internacionais, para dizer que no Brasil estamos implantando o comunismo. Então, é uma banalidade, é uma banalização, né, até da própria palavra comunismo. Então, eu não me ofendo de se me chamarem de comunista. Eu só não quero que usem isso para impedir, né, como pretexto para impedir a conquista de direitos. É isso que eu quero dizer. Eu tenho muito respeito pelos militantes comunistas, né? Eu acho que eles são pessoas dedicadas, são pessoas que têm uma visão de mundo
e eles têm todo o direito de defender as suas ideias. Bom, a questão, o Adelino trouxe a questão do plebiscito, e eu aqui acrescentaria a questão do referendo. São duas modalidades de radicalização democrática que nós não temos em Piracicaba. Acho que nenhum município brasileiro tem. Mas eu acho que está na hora, e se a RAI for eleita, e se os nossos companheiros do PT forem eleitos, né, ou aqueles que forem eleitos, poderiam levar para a Câmara Municipal uma proposta de mudança da lei orgânica do município que regulamente a possibilidade de se estabelecer o referendo e o plebiscito como ferramentas de democracia radical. Eu acho fundamental nós avançarmos nessa direção para radicalizarmos o conceito de democracia. Quero cumprimentar a Heloísa e, através da pessoa dela, eu peço que ela dê um grande abraço no pai dela, o Pacano, que foi membro do meu governo, uma pessoa da maior competência, da maior dignidade, porque eu tenho o maior carinho e o maior respeito, né? Quero que ela transmita ao pai dela o meu abraço muito apertado. Quero cumprimentar o João Bosco, que certamente fala de Brasília. Grande João Bosco, grande amigo, grande companheiro. Muita saudade de você, João Bosco. Espero que, quando passar essa pandemia, você venha nos visitar. Bem, cultura. Olha, a questão da cultura é algo fundamental na vida de uma sociedade. Os ativistas da área de cultura, os produtores de cultura, os artistas, são figuras que trazem a arte, não é? Que trazem o talento, trazem a inspiração para nós cultivarmos novas fronteiras, né, da dignidade humana. Então, eu quero aqui prestar minha homenagem aos artistas piracicabanos, aos produtores de arte, de cultura de Piracicaba, que Piracicaba tem um ativo cultural que poucas cidades brasileiras têm. Isso é um diferencial. Uma cidade que quer, no século XXI, estar na vanguarda, e Piracicaba tem, viu, Adelino? Eu quero te desafiar a isso. Piracicaba tem que ser uma cidade líder. E aqui eu quero prestar uma homenagem. Vou fazer uma coisa totalmente heterodoxa aqui. Porque eu também já não estou mais... Assim, eu já não consigo mais conter tudo aquilo que eu penso, que às vezes muitas vezes a gente pensa, não fala, porque você sabe como é que é, pode ofender e essas coisas todas. Mas cada dia que passa, eu estou cada vez mais livre dessas amarras. Eu não preciso mais de ficar agradando ninguém, ou ficar, né, passando pano em ninguém. Eu quero prestar homenagem ao saudoso João Herman, que eu derrotei em 1988. Eu ganhei daquele gigante, não só no tamanho físico, mas um cara que deixou uma marca. Muitos não gostam dele, né? Os moralistas da cidade não gostavam do João Herman. Mas o João Herman, com toda a loucura dele, vamos dizer assim, uma loucura não no sentido pejorativo, porque de louco ele não tinha nada, mas ele era um homem que extravasava as coisas, ele extrapolava muitas vezes ofendia pessoas, né, aquele jeito de ser. Mas ele deixou uma marca indelével na história de Piracicaba, que ele projetou a cidade para o Brasil inteiro. Projetou a cidade. E eu tenho orgulho de dizer que eu sou, depois dele, o segundo prefeito de esquerda que Piracicaba teve em toda a sua história. João Herman e eu, na galeria dos prefeitos, fizeram uma revolução democrática na cidade. O João Herman lutou contra a ditadura, teve a coragem de lutar contra a ditadura militar. Enfrentou a ditadura militar. Então, eu acho que a gente tem que render essa homenagem. Organizou, viu, Machado? Ele trouxe o Congresso da UNE. Trouxe o Congresso da UNE, enfim, foi um homem da resistência, foi um homem que apoiou a luta pela anistia. É uma pessoa controvertida, muitos não gostam dele, mas as pessoas que não gostam também se sentiam lesadas nos seus interesses particularistas, né?
mas ele fez um governo inovador na época dele. Então, eu quero prestar minha homenagem a ele. Isso pode me render muitas críticas, mas eu não me importo com isso. Não me importo. Né? Eu tenho que estar em paz com a minha convicção. Pouco antes dele morrer, ele me ligou, me telefonou e queria que eu fosse participar da. Ele era candidato em Bauru, e aí queria que eu fosse na inauguração do comitê dele lá em Bauru e tal. Eu falei, não, João, eu não posso ir e tal. Mas foi me visitar na Agência Nacional de Águas, ele era deputado, foi lá, me fez uma gentileza de uma visita. Não é? Uma pessoa que deixou sua marca em Piracicaba, indelével, indelével. Né? E o João era um cara que ajudou muito a cultura, e eu também. Né? Eu ajudei muito a cultura. Meu governo foi um governo instigante do ponto de vista da cultura, em vários sentidos, no sentido de apropriação da memória, né? de valorização da memória. Eu fui o cara que mais decretei tombamentos de próprios públicos na cidade, né? Vários próprios públicos. Né? Aí está o Chapéu, né? Chapéu, que foi um protagonista importante do meu governo, né? Ajudou muito com o ativismo cultural dele, com a liderança dele. Né? Fantástica a atuação do Chapéu. Né? O Engenho Central, que é um orgulho da minha trajetória. Né? O consórcio da Bacia do Piracicaba, que nós criamos e projetamos também para o Brasil. O consórcio sempre foi uma referência nacional. Aliás, eu só fui indicado para a Agência Nacional de Águas por causa do consórcio da Bacia do Piracicaba. Convenhamos. Porque o consórcio tinha já uma visão nacional do consórcio, do que nós estávamos fazendo aqui na Bacia do Piracicaba, em defesa do Rio Piracicaba, e isso foi fundamental para que a Marina, ministra Marina, se convencesse a me convidar para a presidência da ANA. Isso eu devo ao consórcio. Né? E eu acho que foi uma iniciativa importante também. A juventude, indiscutivelmente, como é que nós podemos pensar no futuro, no presente e no futuro, sem o protagonismo da juventude, sem a radicalidade da juventude? Tá? Então, nós temos, sim, que criar espaços de empoderamento da juventude, para que a juventude tenha um protagonismo político, de formação política, porque eles são os nossos futuros líderes. Né? A nação, as nossas cidades serão governadas pelos jovens de hoje. Os jovens de hoje vão galgar um dia o cargo de deputado, de presidente da República, governador, prefeito, assim por diante. Como o Adelino, que nem 50 anos tem, é um jovem, não é? Está nos liderando nesse momento. Eu acho isso fundamental, né? Nós investirmos em novas mentalidades, né? Como disse o Adelino, na perspectiva de reinventar o caminho. O caminho, eu sempre falo, eu brinco com o Adelino, meus governos foram governos que deixaram marcas profundas na cidade. Mas você não deve simplesmente fazer daquilo que nós fizemos lá atrás as bandeiras. Construa seu próprio projeto, né? Valorizando o que nós fizemos. Mas o que nós fizemos foi passado. Agora nós temos que pensar no século XXI, nós temos que pensar na emergência climática. Nós estamos vivendo uma época da história da humanidade que a espécie humana está ameaçada. Tem gente que não acredita nisso. Quem acredita que a Terra não é redonda, quem acredita que a Terra é plana, evidentemente que vai ter dificuldade de entender que nós estamos num momento da humanidade em que há uma crise climática grave que pode afetar a vida humana de maneira catastrófica. Então, no programa do Adelino, eu estou ajudando nisso, nós estamos trabalhando com o conceito de transição ecológica. Nós precisamos de um novo paradigma de governo que coloque a questão ambiental, da sustentabilidade ambiental, uma nova concepção de produção e consumo. Nós vamos ter que modernizar a frota de veículos de transporte coletivo em Piracicaba e colocar essa frota, ou o ônibus elétrico, o ônibus a álcool, né? Acabar com o diesel. O diesel tem que estar com os dias contados em Piracicaba. Estou debatendo isso com o Adelino. Não é?
para que a gente possa começar a fazer reaproveitamento de água, podermos fazer uso inteligente da energia, não é? De tal modo que a gente vá fazendo nas nossas cidades também a transição para uma nova sustentabilidade, para uma sociedade sustentável. Né? Para isso, nós precisamos fazer uma reforma urbana cada vez mais radical também. Não é? Hoje, imagina a nossa cidade, o tamanho do perímetro urbano, o que fizeram com nossa cidade. Nós temos hoje um estoque de terrenos vazios na cidade e de prédios de apartamento que provavelmente nunca serão ocupados, enquanto temos milhares de piracicabanos morando em casebre de tábua, em condições subhumanas. Isso não é possível mais no século XXI, a gente aceitar isso. Evidente que num piscar de olhos, o Adelino não vai poder resolver isso. Mas o Adelino vai ter que ter um compromisso radical com essa pauta. Um compromisso radical de enfrentar o problema das populações que moram hoje em condições subhumanas. Nós temos que mudar isso. No meu tempo, eu fiz alguma coisa, podia ter feito mais. Nós urbanizamos as favelas no meu tempo. Porque no meu tempo de prefeito, tinha uma associação de favelados em Piracicaba, que era o maior movimento organizado popular que a cidade tinha. E eles lutavam pelos seus direitos e nós abrimos as portas para atender as reivindicações deles. E hoje nós temos um contingente enorme de pessoas vivendo em condições subhumanas e sem nenhuma chance de ter futuro decente. Por fim, eu quero discutir um tema rapidinho, viu? Eu sei que eu estou falando muito, mas eu preciso falar no início, porque isso me parece importante por causa da temática aqui, que é a questão do caráter deliberativo dos conselhos. Eu acho que essa questão do caráter deliberativo dos conselhos é uma questão que a gente tem que enfrentar com seriedade, com firmeza e de uma forma em que a gente olhe progressivamente, que a gente tem que ter um olhar do que é um conselho. Até que ponto um conselho, por si só, é representativo do conjunto da população? Às vezes, não. Então, eu vou dar caráter deliberativo para um conselho que não tem penetração popular, que não representa a maioria da população? Que conselho é esse? Eu não posso dar a ativistas, por mais generosos que eles sejam, 20 ativistas montam um conselho, vão para um determinado conselho e constroem uma hegemonia desses ativistas no conselho. Eles vão deliberar em nome da população? É uma dúvida que eu estou colocando. Eu não estou fechado para essa discussão, porque se eu sou um democrata, eu tenho que estar aberto para o debate. Acho que a primeira posição de um democrata não é bater no peito, eu sou democrata. A primeira convicção de um democrata é ele saber ouvir a opinião do outro ou dos outros. Então, eu não estou fechado para esse debate. Porém, na medida em que os conselhos vão se transformando também em ambientes de mobilização social e popular, e eles vão ganhando concretude na base, eu acho que nós temos que ir dando a ele o poder de deliberação. O poder deliberativo de um conselho está diretamente proporcional ao grau de representação que ele tem, da capacidade que ele tem de representar os amplos interesses da população. E isso não necessariamente é verdadeiro. Vamos pegar o Conselho da Saúde, por exemplo. Um exemplo. Peguei aqui, porque é o que está mais na minha cabeça nesse momento. Esse conselho representa a população de Piracicaba? Hoje. Ele não representa. Até porque ele é quase que um conselho de fachada, porque ele está lá para referendar uma coisa meio burocrática. Nós temos uma plena pandemia e o conselho não se posicionou. Não se posicionou publicamente, dizendo quais as medidas que ele achava que tinham que ser tomadas, etc, etc. Então, mas é deliberativo ele. E ele é deliberativo. Entendi. Ele é deliberativo por conta de uma lei, né? Existe uma legislação, que é a legislação do SUS, que é tripartite, e aí tem toda uma regra e tal. Eu não tenho nada contra ele ser deliberativo, dentro dessas especificidades.
Mas eu queria, na verdade, problematizar a questão dos conselhos, porque, veja bem, mesmo ele sendo consultivo, o conselho, numa democracia, o mandatário, no caso o prefeito, ele tem que acolher as propostas que vêm do conselho, tá? Dialogar com o conselho e ter um processo interativo. Nesse sentido, ele acaba sendo deliberativo. O orçamento participativo era deliberativo. Por exemplo, o nosso orçamento participativo era deliberativo. Ele deliberava sobre uma fração do orçamento, não da totalidade do orçamento. Porque a totalidade do orçamento não era possível, porque tinha muitas verbas vinculadas, que um conselho, um orçamento participativo não pode mudar por força de lei. Mas nós definimos, né, no conselho, definimos qual fração que seria objeto de deliberação. Então, aquilo foi um nível de empoderamento. Eu acho que, na medida que nós vamos dando aos conselhos, a legitimidade popular, que ele vai ganhando legitimidade popular, ele pode, sim, ser deliberativo. Por quê? Porque aí, este conselho é um conselho de representantes verdadeiramente populares. Eles foram eleitos pelo voto popular. E aí, o poder dos conselhos pode estar nivelado com o poder do prefeito, porque o prefeito foi eleito pela maioria do povo. Como é que ele pode abrir mão da sua parcela de poder? O prefeito não pode abrir mão da parcela de poder que ele tem, porque ele tem que responder para a população que o elegeu. O que é a resposta que ele vai dar se o conselho não tem a capilaridade e a permeabilidade popular adequadas? Então, eu estou levantando isso como tese para a gente aprofundar. Né? Para a gente aprofundar. Mas eu não tenho nada contra. Eu só não acho que o prefeito é um mero burocrata que executa o que os outros mandam ele fazer. O prefeito tem um poder político. Ele é um ser político, ele foi eleito. Ele não é uma indicação. Ele não foi indicado para ser prefeito por alguém, né? Ou por um comitê. Ele recebeu o voto na urna, ele tem legitimidade popular. Agora, na medida que existem os conselhos, esses conselhos são protagonistas. Esses conselhos não decidem a quatro portas. Eles decidem também com as portas abertas, que eles convocam a população. Eles vão ganhar naturalmente a legitimidade para que as suas decisões sejam acatadas. Essa que é a questão. Então, a questão da democracia é um processo político, não é? Não é uma dádiva, é uma conquista. Perfeito, Machado. Bom, nós não vamos esgotar esse debate aqui hoje, né? E aí eu só quero dizer que também está aqui nos acompanhando o Alexandre Mota e a Mary, também lá de Brasília, que estão nos acompanhando. Estão acompanhando aqui também a Flávia, que é nossa companheira e amiga do Instituto Federal, o Chapéu, que já foi dito pelo Machado, a Maria Joselma, o Vinícius e tantas outras pessoas aqui que estão nos acompanhando, que nós queremos agradecer a contribuição que cada uma dessas pessoas tem dado aqui para nós e está participando desse debate. E o Gustavo também, que foi aluno do Instituto Federal e está contribuindo aí com as nossas pré-campanhas, tanto a do Adelino quanto a nossa também como pré-vereadora, pré-candidata à vereança. E Machado já está assumido o compromisso. Eu, eleita vereadora, será a primeira iniciativa minha apresentar um projeto de emenda à lei orgânica do município e criando esses instrumentos de
participação popular, né, de aprimoramento da nossa democracia, que é o referendo e o plebiscito. Acho que essas duas ferramentas são de extrema importância do ponto de vista de aprimoramento da democracia e da participação social da sociedade. E aí, Adelino, acho que nós já estamos aqui esgotando. O Machado deixou vários ganchos aí que você pode estar se referenciando a eles, e aí já fazendo as suas considerações também final, porque já é mais, né, nós já estamos a quase 8h30, então, Ângela, tudo bem? Que legal. Também está a Lívia também está aqui, tem a Bene também, eu acho que a Fátima Ville, tem pessoas bem interessantes aqui participando, e várias pessoas ligadas aí à questão da cultura. O Isaac, nosso amigo querido, a Neiva, e então outras pessoas aqui que participando, que muito bacana. Vamos lá, então, a fala com você. Nosso prefeito, com certeza, hoje é pré, mas estamos apostando nessa possibilidade. Você é a pessoa que traz para nós uma grande esperança, a gente ter um prefeito que possa pensar a solidariedade na sua gestão, e pensar do ponto de vista do avanço democrático e criar mecanismos que a gente possa pensar no outro como a si mesmo, né? Eu acho que a gente precisa fazer isso. Acho que a nossa sociedade, ela precisa olhar para essas pessoas que estão tão à margem, tão sofrida, tão sem direitos, tão sem dignidade do ponto de vista dos direitos humanos, vivendo todo tipo de mazela, e agora agravada com a questão da pandemia, e não bastando isso, acabaram, né, aprovaram um projeto de lei que é privatizando a água. Se hoje a população não tem água para lavar as mãos, que dirá privatizada? Então, assim, como que nós vamos criar mecanismos para que nós olhemos para o outro, para a outra, como nós olhamos para nós mesmos? Eu trabalho nessa perspectiva, que nós só vamos ter a democracia a partir do momento em que nós asseguramos os direitos das outras pessoas, e não só os nossos, manter privilégios de uma minoria em detrimento do sofrimento de uma grande maioria da população, e que é quem constrói a riqueza desse país. Então, com você a palavra. Eu queria primeiro agradecer a aula de política que você e o Machado nos oferecem, né? Ouvir o Machado é sempre como ouvir um grande estadista, que é capaz, na altura da sua experiência, agir com generosidade e desvinculado de qualquer interesse, né? Essa homenagem ao João Herman é uma expressão disso. É raríssimo você ver um político fazendo menção a alguém que não seja do seu próprio partido, né? Então, o Machado, mais uma vez, nos ensina a política como serviço. Esse é um ponto fundamental. É preciso transformar aquela concepção antiga de política, enquanto exercício do poder opressor, do poder que domina, mas o poder como perspectiva de transformação, como serviço à sociedade. A Piracicaba tem que pensar nesse caminho, nessa direção, né? Aqueles que pleiteiam a prefeitura, serem vereador, quer dizer, o poder, ele só tem sentido se ele for produtivo, se ele produzir bens para a coletividade. Esse é um primeiro ponto que eu acho que é uma lição que o Machado nos deixa, né? Com toda a transparência da fala dele e a firmeza, de quem traz uma experiência de anos, de
servindo nas várias esferas. Mas eu queria comentar, nessa minha última fala, os dois temas que você passou por Machado. Na verdade, eu senti uma certa inveja, que você colocou o tema da cultura e o tema da juventude, né? E são dois temas que são muito caros para mim. Você começa a live citando Edgar Morin, e Edgar Morin nos ensina o caminho daquilo que nós chamamos de direito à cultura, a democracia cultural. É preciso que a cidade de Piracicaba, principalmente os nossos jovens, mas toda a cidade, tenha acesso aos bens culturais produzidos no Brasil e no mundo. Hoje, Rai, sem sombra de dúvida, os dois teatros que nós temos, o Losso Neto e o Eurípides, são teatros importantes, mas são insuficientes para pensar essa cultura que é acessível aos vários campos, né, às várias regiões da cidade. É preciso que essa cultura aconteça em loco. Esse é um ponto. Então, mas eu queria ainda dizer o seguinte, não dá para pensar o desenvolvimento de uma cidade sem a dimensão cultura, educação, esporte e lazer. Esses são elementos chaves. Junto com a dimensão da cultura, o Machado já adiantou, né? É preciso a construção de uma visão de sustentabilidade. Piracicaba é uma cidade importante no contexto do estado de São Paulo, no contexto do Brasil. Piracicaba pode ser um modelo de desenvolvimento sustentável. Quando nós falamos de desenvolvimento sustentável, isso tem também a ver com os jovens. Já vou falar, mas estou o tempo inteiro falando da juventude, que tem essa sensibilidade de olhar. Quando nós falamos em desenvolvimento sustentável, nós estamos pensando no meio ambiente, mas não só. A sustentabilidade tem a ver com uma sociedade que é possível, né, onde as pessoas se sintam ali, se sintam bem, aquilo que a gente chama da cultura do bem viver, aprendemos com as tradições indígenas, né? Mas uma sociedade onde o modelo de desenvolvimento seja um desenvolvimento para todos. Então, o Leonardo Boff, ele tem um texto bonito, que ele começa o seguinte: quando nós encontramos alguém pedindo comida na rua, que não tem onde morar, por exemplo, dormindo na rua, ele diz, esse é um problema de ecologia social. Então, a sustentabilidade, ela tem que nos levar a uma outra maneira de conceber a nossa forma de viver. E aí, eu sei que agora não dá mais tempo, mas essa questão do desenvolvimento, o Machado já falou do transporte urbano, como pensar um transporte urbano sustentável. Mas não só isso, nós somos uma cidade que temos sol praticamente o ano inteiro. Por que nós não temos aqui com as grandes universidades, Machado, essa é uma ideia para a gente debater, por que nós não temos um projeto de popularização, por exemplo, da captação de energia solar, barateando o custo da energia, possibilitando energia limpa, barata. Piracicaba pode ser um modelo do ponto de vista internacional nesse sentido. Eu queria ainda comentar do ponto de vista da cultura, eu tenho ouvido principalmente os jovens, tenho ouvido muitos artistas da cidade, em todas as áreas. Machado fala muito bem, é uma cidade onde a arte pulsa, é uma cidade, alguns já diziam, não é? Que Piracicaba é a Veneza, não sei se já ouviram essa expressão, vem do Elias Neto, essa ideia de que Piracicaba é a Veneza do interior. Mas Piracicaba, de qualquer maneira, é uma referência, não só com o Salão do Humor, não só com a Paixão de Cristo no Engenho Central, que é um espaço histórico, um espaço que virou uma referência, né? Não só com as várias ações, né, as várias apresentações de arte, ainda aí a gente tem que pensar nas festas populares, né, a festa do Divino, no batuque de umbigada, no samba de lenço, tudo aquilo que expressa a nossa identidade de caipiracicabanos, né, essa identidade do interior. Mas essa cultura que é pujante, que pulsa na cidade, ela precisa ser socializada. É preciso que os nossos jovens, principalmente das comunidades mais pobres,
encontrem na educação, no esporte, em projetos de cultura, uma possibilidade para que a vida deles e a vida para eles se expanda. Esse é um tema do Edgar Morin também. A cultura, ela faz com que a vida ela se abra para horizontes inusitados, né? Então, eu acho que a gente poderia um dia fazer uma live para discutir projetos no campo da cultura, da educação, da arte, dos esportes, né, do lazer, como fundamentais, né, para a formação da juventude, para a formação de uma visão de cidade. Uma cidade que cuida dos seus, né, numa perspectiva daquilo que há mais forte no humano, suas dimensões humanas, né? As dimensões do impulso para a arte, para a literatura. E aí a gente tem que pensar aquele projeto bonito de trazer a Bienal do Interior para Piracicaba, aquele outro projeto de fazer as residências artísticas na cidade, trazendo exemplos, né, de mundo afora, de cidades que têm o nosso orçamento, que têm o nosso tamanho, mas que pensam muito grande, como nós devemos pensar. E, por último, Rai, e sem muito me demorar, eu queria falar que tudo isso está atrelado a uma leitura dos jovens. Os jovens, a juventude, pode ser a grande força de mudança, de transformação que nós precisamos. A sociedade brasileira e nós, em Piracicaba, vivemos um esgotamento. Desde o golpe de 2016, a política foi desacreditada. Houve uma criminalização da política. Parece que a política não é mais a fonte de trazer ideias e concepções para reinventar a vida em sociedade. Mas a política tem que ser isso. E a juventude ainda traz esse fervor. Os jovens, eles são cheios de sonhos. Eles dominam a tecnologia, eles não são facilmente enganados, né? E eles têm projetos. E, acima de tudo, a juventude é tomada pela generosidade, pelo olhar desprovido de preconceitos. Nós vamos construir uma gestão, né, eu diria assim, uma administração pública na cidade, em diálogo constante com os jovens, se abrindo para a diversidade, né? Um governo de mulheres, um governo com a presença de todos os setores, de negros, de jovens, né, da comunidade LGBT. Esse diálogo com a diversidade é que vai dar a uma perspectiva, né, de um futuro governo do Partido dos Trabalhadores altamente democrático, porque não há democracia sem o diálogo com a diversidade que compõe a nossa cultura, o nosso povo. Eu me lembro, Rai, e aí o Vanderlei, ele me corrige sempre, né? Quando você fala que vai terminar, tem que terminar. Então, eu já vou terminando, mas eu me lembro que quando nós tivemos o golpe em 2016, no governo do Temer, eu estava num momento, né, aquele momento difícil, onde o Temer ameaçou acabar com o Ministério da Cultura. E, no final, o governo Bolsonaro decretou o fim, né, um ministério sem atuação, sem presença, como o Ministério da Saúde também, mas estamos falando agora da cultura. Eu estava no Engenho Central, naquele espaço, né, que é uma herança da gestão do governo do Machado, e eu estava assistindo o Samba de Lenço, uma apresentação, aquela performance, não é? Mas aquele movimento que tem tudo a ver com o nosso, eu diria assim, a nossa herança, que é uma herança miscigenada, que nós trazemos aí tantas tradições culturais, mas a força do que nós somos enquanto povo brasileiro. E eu fiquei pensando, bom, esse governo do golpe não vai poder bloquear essa vitalidade, essa beleza, essa criatividade que é o povo brasileiro. Então, nós precisamos de um governo que dialogue com todos esses setores. Nós precisamos ouvir os jovens, as mulheres, né, os homoafetivos, a comunidade LGBT. Nós precisamos ouvir as crianças. E é esse o nosso projeto. É assim que nós pensamos a democracia. Agora, é evidente que tudo isso, essa generosidade dos jovens, essa ousadia que o Machado falava,
Essa criatividade é ponto fundamental para construirmos uma nova política. A palavra nova política ficou desgastada, não é? Tem até um partido que se autodenomina novo e é mais velho, né, nas suas ideias reacionárias, ultraliberal. Mas essa nova política genuína, que nasce de um olhar generoso da juventude. É essa política. E aí eu termino, Rai, dizendo o seguinte: nós precisamos do engajamento, do envolvimento, da militância da juventude. Eu quase que termino essa live fazendo uma conclamação, né? Precisamos assumir o debate político nas redes, hoje nas redes, quando for possível também nas ruas, para construirmos uma nova possibilidade para Piracicaba. O governo que está aí há 16 anos. Esses outros candidatos que se apresentam não são capazes, de fato, de se comprometerem com uma perspectiva de transformação. Não sou eu também. Quem que é possível? O povo. O povo, né, a população e principalmente a juventude é capaz de soprar os ventos para um novo tempo na nossa cidade. Oxalá, Rai, possamos viver essa esperança, como foi na primeira eleição do José Machado. Aquele tempo tão difícil também, né? E que o Partido dos Trabalhadores era também criminalizado. Mas o Machado, como prefeito, fez uma revolução. Governou com o povo. É preciso retomar essa esperança. Eu termino por aqui, eu agradeço, né? Me despeço, Rai, Machado, obrigado pela oportunidade de diálogo, e agradeço a todos que nos acompanharam, e eu convido para esse engajamento. É hora de fazermos com que essas nossas concepções, que a nossa visão de cidade alcance a população de Piracicaba. Porque eu tenho certeza, Rai e Machado, quando nós falamos de justiça, de participação popular, de orçamento participativo, se as pessoas ouvirem, conhecerem, elas vão se encantar. A política tem que ser um serviço, né? E nós estamos todos aqui por Piracicaba. Muito obrigado, Rai, obrigado, Machado. Bom, agora eu passo a fala para o Machado fazer suas considerações e a gente ir encerrando essa live, e que eu saio dela com meu coração cheio de esperança, e de esperança renovada, para que nós possamos ter esse governo que o Adelino aponta, que é da radicalidade, e fazer com que nós tenhamos uma cidade plural, onde esteja a representatividade de toda a pluralidade que a cidade tem, né? Então, isso enche a minha alma, enche o meu coração, e eu sou uma pessoa bastante otimista, e acredito no ser humano, e eu acho que é com esse espírito que eu faço política e que milito para uma sociedade melhor. Eu sou militante, e aí, assim, então, acho que é com esse desejo que eu estou aqui fazendo essa live, mas a gente precisa continuar esse debate, porque esse debate ele não se esgota aqui, e nós precisamos aprimorar esses instrumentos de participação popular na sociedade. E aí eu passo a palavra para o Machado, e depois eu faço o fechamento da live. Muito obrigada por tudo. Vai lá, Machado, você. Bom, só agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, Adelino, Rai. Fiquei muito tocado pelas falas de vocês, né? Não tenho nada a acrescentar. Entendo que nós estamos vivendo um momento crítico na história deste país, e nós vamos precisar de uma liderança convocatória.
E olha que eu vou citar um conservador, um homem de direita, que é o Churchill. Né? O Churchill, quando estava na Segunda Guerra Mundial e os nazistas estavam para destruir Londres, iam bombardear Londres, o Churchill convocou o povo inglês para a resistência. E ele disse que ele só prometia sangue, suor e lágrimas. Esse é o estadista. O estadista não faz promessa. Promessa vã, promessa que ele não possa cumprir. Eu acho que nesse momento grave que o país está vivendo, nós estamos precisando de uma pessoa como Adelino, que é uma pessoa capacitada, comprometida com a política com P maiúsculo. É disso que nós estamos precisando. Né? Então, liderança, capacidade convocatória e capacidade de juntar gente para a resistência coletiva, porque virão aí avalanches de questões, situação econômica, social, vão ser de muito difícil enfrentamento. Burocratas, políticos de ocasião e de carreira, não serve. Não serve. E olha que tem vários candidatos em Piracicaba que não têm a mínima condição de assumir a cadeira da prefeitura. É a mínima condição. Porque não tem compromisso, não tem postura. Então, não vai dar. Então, Adelino, eu quero te desejar aí uma boa jornada e você sabe que você pode contar comigo. Rai, e a todos que nos ouviram, muito obrigado. Forte abraço. Bom, eu quero agradecer mais uma vez todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando, Alexandre Bragion, a Elaine, sempre companheira, nos acompanhando, dando o seu apoio, externando palavras de conforto. O Claudinei Fischer está aqui também, e o Vinícius, a Vivian. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas e quero agradecer a você, Machado, por estar aqui participando conosco nessa live. É sempre muito animador e é sempre uma aula, um aprendizado, né, estar com você, participando nessa luta de longa data. Nós já estamos nela lá desde os anos 80 e nós continuaremos. A luta ela é contínua e permanente e é isso que nos dá vida, que nos dá alegria de saber que nós estamos na luta e a partir dela é que nós vamos pavimentar o caminho para as futuras gerações. Nós já estamos com uma certa idade, você está com 74, mas eu sou uma sexagenária, mas eu acredito que é por meio da luta que nós vamos atingir os nossos objetivos. Não para nós, com certeza, mas para as futuras gerações. O Adelino, grande companheiro, meu mestre, com quem tenho aprendido várias lições, e se eu gostava do Edgar Morin, depois do Adelino, eu gosto muito mais do Edgar Morin, porque em todas as falas ele traz Edgar Morin, e Morin é uma figura que nos inspira, que nos dá alento. Ele alimenta a nossa alma, cada frase que nós lemos dele, ele alimenta a nossa alma e ele enche também a nossa alma de esperança e de possibilidades. E eu quero terminar dizendo que nós precisamos criar esses instrumentos de participação popular, nós precisamos mitigar a supremacia da branquitude,
nós temos uma população, a sua grande maioria é parda, preta e preto, e nós precisamos, assim como o Alexandre Bragion disse, dar essa pluralidade das ideias que tem na nossa cidade e na sociedade. E as eleições municipais, vão ser eleições que elas vão ser nacionalizadas. E as pessoas estão nos municípios, é aqui que se dá a vida delas e que ela tem contato conosco e a sua demanda. E neste momento nós precisamos fortalecer esses espaços, inclusive, Adelino, que você seja uma grande liderança para nós, inclusive, reivindicarmos as mudanças do orçamento nacional. Os prefeitos vão ter que fazer uma grande mobilização, porque os recursos que formam o orçamento da União não podem ficar na União. Eles precisam ser melhor divididos com os municípios, porque são nos municípios que estão as demandas e as necessidades da população. E eu quero participar desse processo. Eu quero estar junto nesse processo de articulação entre prefeitos e legislativos para que nós façamos uma força do fortalecimento da participação popular efetiva, que não fiquemos apenas na representatividade e que o legislativo tenha o papel apenas então de homologador daquilo que o prefeito quer, não pode mudar uma vírgula dos projetos que ele manda para a Câmara virou um espaço de não tem política, não tem discussão, não exercem o papel que eles têm que exercer, que é o de fiscalizador do poder público, da onde está indo os recursos, eles não fazem isso. E a população, nós precisamos fazer essa discussão com a população nessas eleições também, que a população possa votar em pessoas que defendem ela, e não votem em pessoas que votam contra elas. E o legislativo tem um papel preponderante, é lá que nós votamos o orçamento, para onde vai ser destinado verba para essa ou para aquela política, é lá que nós discutimos saneamento básico, é lá que nós discutimos habitação, é lá que nós discutimos plano diretor, é lá que nós discutimos plano municipal da cultura, é lá que se dá as discussões dos grandes projetos para a cidade. Não dá para votar em vereador que pensa só em si mesmo e não consegue pensar na sociedade e naquela população que a Câmara representa. E que essa Câmara seja plural, no seu sentido mais profundo do que é a pluralidade. E não que seja uma Câmara que não se discute a política, vira uma corporação de defesa de interesses próprios, e que a população também não vote naquele que promete cesta básica, que vote em troco de uma dentadura, de pagamento de água, de luz, apesar das dificuldades. A gente precisa cortar essa questão do voto de cabresto, a gente precisa fazer isso. Então, cada um de nós aqui temos um papel importante na sociedade. E nós somos também protagonistas nesse processo de mudança. E eu quero participar dessa transição. Acho que depois da pandemia, não seremos os mesmos. A gente não sabe o que vai ser, mas nós podemos participar desse processo para que seja uma sociedade diferente dessa que nós estamos. O capitalismo esgotou-se. E, aliás, nunca ele defendeu e nunca resolveu os problemas da sociedade. Mas nós estamos num momento bem crucial, inclusive de mudanças de paradigmas, e que nós possamos protagonizar, juntamente com a população, essa transição, e que nós tenhamos um outro modelo de sociedade, que nós
uma sociedade que nós tenhamos inseridos aqueles que estão excluídos da sociedade. É essa sociedade que a gente precisa construir. E que tenham direitos de fato, e não apenas no papel, mas que elas possam viver a sua dignidade na sua integralidade. E quero levar para a Câmara essa discussão dos direitos humanos, para que nós possamos fazer essa discussão do direito. O que é direitos humanos? O porquê direitos humanos? Porque nós temos um viés muito equivocado do que essa sociedade defende de direitos humanos. E direitos humanos é defender a dignidade da pessoa como um ser, e não pelo que ela tem. Então, eu quero agradecer imensamente esse momento. Eu saio aqui com a minha alma alimentada desse debate, dessa discussão, e agradecer cada uma das pessoas que estiveram aqui. E esse é só o início do debate, e que a gente possa ter outras discussões sobre a questão do poder local, dessa cidade que o Adelino fala que nós queremos construir. Que cidade é esta? Como vamos construir essa sociedade do ponto de vista coletivo? Nós só vamos fazer a mudança coletivamente. O individualismo não leva a absolutamente nada. E então, é com isso que encerramos aqui esta live, cheia de coragem, cheia de entusiasmo, mas também com a esperança do novo. E não do novo com essa visão velha, arcaica, de direita, individualista, insólita, e para que a gente possa pensar uma sociedade onde todos estejam presentes e todos sejam incluídos em todos os sentidos da sociedade. Tá? Muito obrigada, um grande abraço, e viva a democracia! Viva a democracia! Valeu, tchau. E fora Bolsonaro! Tchau, Rai. Tchau.